Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos falar de ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. No último vídeo, nós falamos de ângulos opostos pelo vértice. Então, no nosso desenho, nós podemos dizer que os ângulos A e C, por exemplo, são ângulos opostos pelo vértice, assim como os ângulos B e D, os ângulos E e G, e F e H. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm mesma medida. Hoje nós vamos ver uma outra forma que nós podemos utilizar para classificar ângulos de acordo com a posição que eles ocupam em relação a uma reta transversal que corta retas paralelas. No nosso desenho nós temos R e S paralelas e uma transversal T. Lembrando que retas paralelas são retas que não se intersectam, elas não têm ponto comum. Para a gente poder classificar, a gente precisa entender primeiro o seguinte: essas paralelas vão dividir a região do plano em dois tipos de regiões. Uma que fica aqui no centro, nós vamos chamar de região interna, e outras duas regiões, que essa aqui de cima e a de baixo, que nós vamos chamar de regiões externas. Então aqui eu tenho uma região externa e aqui embaixo também uma região externa. Bem, o que são ângulos correspondentes? Observe o seguinte: vamos supor que eu desloque a reta S em direção à reta R. Tá? Eu vou deslocá-la aqui para cima. Como elas são retas paralelas, os quatro ângulos chamados de ângulo E ou ângulo E, F, G e H, eles irão sobrepor os ângulos A, B, C e D, respectivamente. Ou seja, o ângulo E ele vai sobrepor o ângulo A, assim como o H irá sobrepor o ângulo D, o G vai sobrepor o C e o ângulo F vai sobrepor o ângulo B. Esses ângulos nós chamamos de ângulos correspondentes. Ou seja, o ângulo E corresponde ao A, o ângulo H corresponde ao ângulo D, o G corresponde ao C e o F corresponde ao D. Então nós dizemos que os ângulos A, vamos anotar aqui, ó, ângulos A e E são correspondentes. Assim como os ângulos B e F os ângulos C e G e finalmente D e H. Uma propriedade de ângulos correspondentes é que eles têm a mesma medida. Então, os ângulos A e E têm mesma medida, os ângulos B e F têm mesma medida, assim como C e G e D e H. Então, nós dizemos que eles são ângulos congruentes. Então, ângulos correspondentes são ângulos congruentes. E o que significa isso? Possuem mesma medida. Agora vejamos os ângulos alternos internos. Bom, alternos internos, o próprio nome já nos dá uma boa sugestão
de que eu estou falando de ângulos que estão na parte externa, na parte interna, né? Ângulos alternos internos. Então eu vou olhar para essa região aqui, ó. Alterno significa o seguinte, que um vai estar na parte esquerda, na região superior, né, na parte superior, e o outro vai estar à direita na parte inferior. Então, por exemplo, se eu tomo o ângulo D, ele está na parte superior à esquerda. Então, eu vou pegar o outro ângulo que está, um outro ângulo que está na parte interna, porém ele está na parte à direita e na parte inferior, que é o ângulo F. Então, D e F são alternos internos, assim como os ângulos C e E. Observe que o ângulo C está na região interna, na parte superior, à direita da reta transversal, e o ângulo E, ele está também na região interna, só que ele está na parte inferior do lado esquerdo da reta transversal. Então, os ângulos internos, alternos internos, são ângulos D e F e C e E. Ângulos alternos internos também são congruentes. Observe, ângulo D e F. Se eu deslocar a reta S em direção à reta R, observe que o ângulo F vai sobrepor o ângulo B. Tanto que eles são ângulos que nós chamamos de correspondentes. Observe aqui, ó, B e F. E o ângulo F, então, como ele tem mesmo a medida que o ângulo B, e o ângulo B ele tem a mesma medida que o ângulo D, tá aqui o ângulo B e o ângulo D possuem a mesma medida. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice, logo F e D também têm a mesma medida. São ângulos congruentes. Agora vejamos os ângulos alternos externos. O próprio nome já diz também para a gente que são ângulos que estão na parte externa. Então eu vou olhar para essa região aqui e vou olhar para essa região aqui. Bom, alterno significa que um está à esquerda na parte superior, então o outro vai estar à direita na parte inferior. Então vejamos aqui os ângulos A e G. Observe que o ângulo A está na parte superior do lado esquerdo da reta transversal e o ângulo G está na parte inferior do lado direito da reta transversal. E ambos se encontram na região externa. Então eu tenho alternos externos, os ângulos A e G. E os outros dois são os ângulos B e H, pois o ângulo B está na parte superior à direita da reta transversal e o ângulo H está na parte inferior à esquerda da reta transversal e ambos na região externa. Então eles são chamados de ângulos alternos externos. Então vamos colocá-los aqui, ó. Ângulos B e H. Ângulos alternos externos também são ângulos congruentes. Observe. Vamos olhar para o ângulo A. E agora o ângulo G. O ângulo G e o ângulo C são ângulos correspondentes. Eu consigo ver isso deslocando a reta S. A gente vai observar que o G vai sobrepor o ângulo C. Então, G e C são ângulos correspondentes, logo tem mesma medida, são congruentes.
E o C e o A são ângulos opostos pelo vértice. Também são congruentes. Ou seja, o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo C e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo G. Logo, o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo G. Então, são ângulos congruentes. Agora, vamos para os ângulos colaterais. Ângulos colaterais são ângulos que se encontram de um mesmo lado. Então, nós temos os colaterais internos, são ângulos que estão de um mesmo lado, só que na parte interna, e os colaterais externos, que estão de um mesmo lado, porém na parte externa. Então, vejamos aqui. Colaterais internos. Eu tenho os ângulos C e F, ambos na parte interna e estão de um mesmo lado. Vamos anotá-los aqui, ângulo C e F. E os ângulos D e E, que também estão de um mesmo lado na parte interna. D e E. Ângulos colaterais são ângulos suplementares. Isto é, a soma de tais ângulos mede 180 graus. Observe o ângulo C. O ângulo C e o ângulo F. O ângulo F, ele é correspondente do ângulo B. Se eu deslocar a reta S em direção a R, nós vamos ver que o F vai sobrepor o ângulo B. Logo, F e B são congruentes. E o ângulo B, somado com o ângulo C, a soma resulta em 180 graus. Então, B mais C mede 180 graus. Como a medida de F é igual à medida de B, então B mais C mede 180 graus, logo F mais C também medirá 180 graus. Portanto, ângulos colaterais internos, são ângulos suplementares. Vejamos agora os colaterais externos. Os colaterais externos são ângulos que estão de um mesmo lado, porém na parte externa. São eles os ângulos B e G, estão de um mesmo lado, na parte externa, ambos, e os ângulos A e H. Então, nós temos aqui B e G, e os ângulos A e H. Colaterais externos também são suplementares. Observe os ângulos A e H. Ângulo A e o ângulo H. O ângulo H e o ângulo D são correspondentes. Então, então H mais D, H tem a mesma medida que D, e D mais o ângulo A mede 180 graus. Logo, A mais H também mede 180 graus. Esse ângulo H, ele tem a mesma medida, essa medida aqui é a mesma medida que esta aqui, Então, quando eu somo o ângulo A com o ângulo H, essa soma dá 180 graus. Ângulos colaterais internos também são suplementares.
Só quero fazer uma ressalva aqui que eu não estou provando tais propriedades, tá? Eu estou apenas fazendo uma... estou conjecturando, tá? Isso aqui é uma conjectura, eu não estou provando, tá? Mas isso aqui não é difícil de provar. Mas o mais importante para vocês, né, do 8º ano, o que interessa para a gente é exatamente vocês saberem classificar tais ângulos e conhecerem as suas propriedades. Então é saber identificar quando que são correspondentes, alternos internos, alternos externos e colaterais internos e externos. E também saber que os correspondentes, assim como os alternos, né, os pares de ângulos que são correspondentes ou alternos, sejam alternos internos ou alternos externos, eles são ângulos congruentes. E que ângulos colaterais, sejam internos ou externos, a soma mede 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. Isso é o que é mais importante para a gente neste momento, tá bom? Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula.